Conta que essa história é muito boa. Eu não sabia que ela eu tinha contei porque eu sido... não tinha coragem, uma coisa absolutamente antiética, eu não tinha coragem de poder contar, e como a TV e a Rádio Manchete acabaram, eu hoje posso contar, porque eu já não sofro nenhuma penalidade. Mas quando eu sempre fiz jornalismo e dramaturgia junto, como eixos de formação, e sempre num conflito muito grande entre as duas carreiras, né? Sempre que estava num lugar, achava que tinha que estar no outro, e vice-versa. E sempre sofrendo, né? Nunca em harmonia. E aí eu era muito jovem, eu entrei para a faculdade muito jovem, com 19 anos eu fui estagiar na TV Manchete, aí eu odiei, me empurraram para a rádio, e aí na rádio me puseram para fazer delegacia de mulheres, para gravar na rua, quando ele era um quadro do programa da Cidinha Campos. Eu tinha 19 anos, fazia teatro, e estava querendo saber se eu ia dar para o jornalismo, porque afinal já estava estudando, não era possível que eu jogasse tudo aquilo fora. Bom, aí eu fui, né, com aqueles gravadorzinhos para ouvir os relatos. E era tão insuportável, né, eu com 19 anos escutando aquilo, e todos os dias os relatos não mudavam. Assim, o que me enlouquecia não era apenas um relato, era a soma dos relatos e a repetitividade dos relatos, e parecia que você estava presa dentro de um roda-moinho que nunca mudava. É o linha direta. Não mudava. E eu acho que todo mundo que entra para o jornalismo, temos aqui algumas, né, entram querendo mudar o mundo, né? Ninguém entra para fazer jornalismo, né, para fazer direito, né, se não tiver a convicção para ser roteirista de que acha que pode mudar o mundo com aquilo. Eu achava que podia mudar o mundo com uma das duas coisas. E aquela repetitividade me dizia que eu não podia mudar nada, porque aquilo ali era muito maior, que nos engolia, né, ia ser. Então, eu não queria mais ir colher os depoimentos, porque eu achava que eu ia morrer. Um dia eu estava no ônibus, eu achei que eu ia morrer. Eu ia morrer de dor no coração. Aí eu falei, não vou mais, mas eu não podia dizer que eu não ia, porque eu tinha 19 anos e ia ser demitida. Então eu saía, ia pro banheiro, e eu entrevistava a mim mesma. Porque eu achava que se os relatos já eram repetitivos, né, tudo bem que eu falasse, então, porque não ia mudar. Eu tinha certeza que eu ia lá e eu ia escutar alguém falar uma coisa que eu tinha escutado na semana passada. E aí era um jeito de eu continuaria entregando conteúdo, eu não ia lá, eu não sofreria tanto quanto eu estava sofrendo, ninguém ia descobrir, e assim eu fiquei no banheiro muitos tempos, sozinha no banheiro, gravava, e depois eu corria para casa, esperava entrar no ar e ouvia, para ver se tinha ficado bom, se tinha parecido, e sempre pensando na coisa do respeito, né? Eu tinha que fazer um relato que fosse muito fidedigno a todos os outros que eu tinha ouvido, mas eu também tive que disfarçar a voz, porque se eu descobrisse, eu ia ser processada. E eu nunca tive coragem de contar, porque ninguém gravava em fita cassete, eu era meio testemunha do meu próprio crime, ficava ali. Mal sabia eu que estava chamando ela para fazer aquilo que ela tinha feito. Aí eu não me sabia, quando ela me falou, eu falei, ela demorou um bocado para contar essa história, né? Porque essa história não veio assim logo de cara, né? Ela já estava trabalhando há um tempo. Era muita vergonha mesmo de falar isso, mas isso assim, que tinha lá o seu fundamento, que era o meu horror das coisas não mudarem, né? E ao mesmo tempo a necessidade de se colocar no lugar do outro para tentar dar conta de uma coisa que a gente não consegue dar conta, acho que já estava no cerne disso. Quando a Maria me chamou, eu falei assim, mas o que você quer? Eu falei, como é que eu posso ajudar nisso, né? Porque a Maria sempre teve a estrutura muito desenhada na cabeça dela. A Maria é um primor em muitos quesitos, principalmente de enxergar uma questão de jogo com a temporalidade, que eu acho que é um dos grandes trunfos da narrativa dessa série, né? A gente parte de uma história que a gente conhece o fim dela pelo jornalismo, mas conhece através do jornalismo dois eixos de narrativa. As mulheres entram para estatísticas de dados, né? As mulheres viram uma quantidade percentual, e a gente lida com os fatos elencados e resumidos, né? Tempo de denúncia, condenação, sentença. O jornalismo condensa aquilo, e isso não é uma crítica ao jornalismo, é uma questão de formato, né? Não à toa, os universos não são tão distintos uns dos outros, porque no jornalismo, quando a gente precisa emocionar com uma matéria, a gente diz, tem um bom personagem nessa matéria? Todo jornalista sabe disso. Se você não tem um bom personagem, às vezes você não consegue segurar o outro com uma história só com índice. Índice não segura ninguém, infelizmente. Se segurasse, o mundo já tinha mudado. O que segura é a empatia por um bom personagem. E nesse sentido, a dramaturgia e o jornalismo têm muita afinidade. Maria
tinha certeza que isso era um eixo para a gente ficar em cima dele. E a gente lidava com a temporalidade. De que maneira? O jornalismo já tinha dado para nós a sequência dos fatos, ele estava condenado, estava preso, todo mundo, ou seja, o público sabia o final da história. A gente dizia, bom, a gente vai contar uma história que todo mundo já sabe o fim, né? Mas o que as pessoas não sabem dessa história, que faria com que, se você ficasse ali sentado em frente à TV, olhando, as pessoas não sabem como, as pessoas não sabem quem eram o que acontecia na casa dessas mulheres. Das mulheres se sabia muito pouco, além de tudo. Além Era de sempre tudo, o sabia foco, muito era ele. As manchetes são Roger Abdelmaci é condenado, Roger Abdelmaci fez, Roger Abdelmaci aconteceu. Agora, as mulheres ninguém sabia, né? Elas não eram sujeitas. Elas não eram. O livro não se aprofunda nas histórias das mulheres. Não muito, passa por algumas coisas e não é o mas eixo. a gente conhece muito do passado dele, né? E principalmente desse ambiente em relação ao processo de investigação, que é uma coisa que também às vezes para o público fica muito confuso, quando tem muito, vai para o Ministério Público, sai do Ministério Público, vai para o Ministério Público, sai para cá, isso chega uma hora que parece que está correndo atrás do próprio rabo, né? E o que a gente precisava era ouvir essas mulheres, era primeiro entender por que elas gritavam, por que elas demoravam a gritar, por que depois de gritar ninguém ouvia, por que mesmo gritando não acreditavam, não acontecia nada. Então, as perguntas que a gente tinha, o jornalismo não tinha respondido ainda. E também, não sei se seria a função do formato de uma matéria, isso não cabe em uma matéria de jornalismo, isso vai para um lugar do documentário. Mas como você vai fazer um documentário na hora que a pessoa está sendo estuprada? Você não tem como fazer esse documentário, você tem como fazer um documentário depois. Você tem que ouvir essas pessoas. Então, como é que a gente ia fazer para construir aquilo que o jornalismo não nos deu, né? Mas a gente queria e sabia que teria potência de, inclusive, crescer o que o jornalismo já tinha feito. A gente poderia caminhar junto com o que o jornalismo já tinha feito. Né? E, então, a gente somou. Maria veio com um desenho de estrutura muito forte que alternaria os tempos de narração, ou seja, a gente teria cenas em que o público veria o passado dessas mulheres antes dessa história ter ido parar no jornalismo, quer dizer, é uma história pré-divulgação na televisão, a forma depois como isso chega, a evolução até isso chegar no domínio público, e aí é quando as temporalidades se encontram, né? Então a gente teria as cenas que a gente não viu, a gente teria ouvindo essas mulheres de uma forma que a gente não ouviu, e num determinado momento a gente ia empatar o tempo de tudo e fazer essa condenação chegar ao momento presente. Então, Maria tinha isso muito claro na cabeça, né? E que essa seria uma forma de a gente conhecer o mundo dessas mulheres, né? E também um pouco do mundo desse homem, que a gente só conhecia como um médico na função, mas ele também não tinha vida. E né? Foi bem difícil, né? Porque assim, difícil tudo, né? Porque você tem uma quantidade enorme de vítimas, de mulheres que, né, foram vítimas dele. Algumas que a gente não sabe o nome até hoje, que, né, não quiseram se apresentar, mas eram centenas, né, de relatos. Histórias muito parecidas, mas, né, tinham lá suas divergências e tal, e a gente não podia falar da história de 200 mulheres, a gente não tinha tempo para isso. Então a gente tinha que ser sintético para isso ter mais força, e a gente estava falando, a gente ia fazer uma ficção, né? Então aí começa toda a dificuldade, né, da gente ter a delicadeza de respeitando aquelas histórias, né, daquelas mulheres, porque a série era por elas e por causa delas, mas a gente tem que ficcionalizar. E aí é isso, vamos fazer personagens que a gente vai pegar esses elementos que se repetem, né, e vamos construir essas personagens ficcionalmente a partir dos relatos reais. E no caso do Roger, mais difícil ainda, porque com elas a gente tem uma empatia imediata, né? Depois você pode gostar mais ou menos daquela personagem, né? Você pode inclusive depois descobrir que aquela pessoa é insuportável, mas assim, a gente já nasce com uma empatia.
né? Porque elas foram vítimas de uma violência e a gente está do lado delas. E no caso dele, a gente automaticamente está contra ele. Tinha que encontrar a humanidade dele, né? Sim, de algum jeito, sim, sem edulcorar nada, mas assim, como é que a gente vai falar? Esse cara engana tanto, durante tanto tempo, porque ele tem algum, né? E aí era horrível, porque nisso a gente foi muito feliz de ter o Calone, porque o Calone é bem mais interessante do que o real Roger Abdelmaci, né? A gente ficava vendo o Roger as imagens dele nas entrevistas, já dava um horror. Eu falei, mas como essas pessoas acreditaram nisso? Como é que alguém... Aí você vai ver que todo mundo tinha meio horror a ele. Eu conheço várias pessoas que foram ao consultório e diziam, ele era pegajoso, ele era... Mas aí entra aquele outro dado, que eu acho que é dos mais sinistros, é que ele se aproveitou, né, da situação de fragilidade, assim, uma situação de fragilidade extrema. Mulheres que queriam ser mães, né, esse desejo de ser mãe não conseguiram, um negócio muito poderoso, avassalador, né? As pessoas têm a vida estragada por isso, assim, por essa frustração. Então, eu já tinha também uma empatia com elas por isso, porque eu não tive nenhum problema para ter filhos, mas eu sempre fui obcecada pela ideia de ser mãe e eu sempre pensava isso. Falei, cara, se eu tiver um problema, isso, assim, adolescente, se eu tiver problema para ter filho, eu vou ficar louca, porque eu não posso passar pela vida sem isso. Eu colecionava pais e filhos quando eu tinha 15 anos. Então, era um negócio meio... Então, assim, só de olhar para mulheres que chegam a ponto de, economicamente, às vezes, venderem seus bens todos por aquela tentativa, porque também não era garantia, mas ele era mais garantido do que os outros, que era um preço mais razoável. Então, as pessoas iam com tudo ali, para sofrer aquilo, para tomar remédio, para ter milhões de reações. Né? Era muito sofrido mesmo o processo de inseminação. E você chegar lá com aquele desejo, né, naquele lugar, um desejo essencialmente feminino, na sua fragilidade maior. É inacreditável, né? Realmente, que você está dormindo. Não era em todos os casos elas estavam anestesiadas, mas vários foram assim. E aí ele atacava nesse momento. Então, realmente, é o extremo, né? Assim, para a gente falar do universo inteiro, a gente escolheu uma história extrema. Mas eu acho que o que me fascinou no fato da Maria ter estruturado, que a gente poderia contar essa história de várias maneiras, mas o que me fascinou na estrutura, que eu acho que tinha a ver com uma coisa que já me incomodava muito no jornalismo, que era sempre o que a gente chama assim, do off que encaminha para a sonora. Diz assim, ele está muito feliz de estar no Brasil. Aí abre a sonora e fala, estou muito feliz de estar no Brasil. Eu falo, meu Deus, mas a pessoa acabou de falar, no Brasil não entendeu o que ele está falando igual, a mesma coisa. Quer dizer, por que o texto anterior confirma o texto seguinte? Então, as minhas brigas comigo mesmo, né? Aquele negócio do que será que a gente tem que explicar tudo? Será que a própria pessoa não monta um quebra-cabeça sozinha? E como é que a gente pode construir a linguagem de uma maneira mais interessante? Né? Coisas que às vezes, na velocidade do fazer, a gente não para pensar. Então, a gente conversava sempre muito sobre isso, porque quando você faz a junção das cenas numa escaleta, né, numa construção mesmo, de você começar a botar a posição dos tijolos, não, esse tijolo aqui, não é aquele que é ali, por que esse tijolo aqui não acolá? Aconteciam jogos muito, muito potentes nessa relação. Você pode, com a cena seguinte, você negar o que foi dito no depoimento do médico. Você põe o relato delas e você põe uma cena que continue, outra opção, que continue a história que ela começou a contar, ela continua na dramaturgia. Você pode botar ele afirmando veementemente uma coisa e na cena seguinte você vê que foi outra. Então, isso é uma estrutura que o jornalismo não faz. A gente não mostra uma imagem que nega o texto anterior. E assim a gente começa a entender que a gente está vendo, olha, ela está dizendo uma coisa no depoimento, mas o que está acontecendo lá no bastidor é exatamente a forma como ela está falando, ou é pior até do que o que ela está falando. A gente consegue entender naquilo que não tem como ser mostrado no factual, o que é a chamada vida real. Mas o mais curioso disso é que a gente conta a vida real mentindo. A gente conta a vida real inventando uma cena na dramaturgia, mas tem a diferença que o Manuel de Barro fala de mentira e invenção, né? A gente está inventando, a gente não está mentindo, né? Que foi um cuidado enorme que a gente teve que ter,
conta das questões éticas que essa Sim, mentira o tempo todo. envolve.